Vamos dar continuidade, então. Pergunta 7 nos diz: com que palavras é repetida essa mesma verdade? Aqui, Oséias, no capítulo 6, verso 1, diz assim: Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Quando o profeta fala isso, o povo não estava, porque alguns dos nossos amigos aí que estão nos ouvindo, pode pensar assim, poxa, então quer dizer que Deus, é, ele feriu, ele agora vai curar e tal. Mas o povo tinha dado as costas para Deus. E Deus permitiu aí que outra nação, que sofressem, né, fosse levado cativos. Muitas vezes o povo de Israel passou por isso, mas tinha uma finalidade, olha, eu vou permitir que vocês sofram para que vocês voltem para mim. Porque até os pais fazem isso, né, com os filhos. Não, tá bom, vou deixar você quebrar a cara aí, para você ver se você entende, né, as coisas, e depois se voltam, né? Pois é. E que você estava me contando no fato que toda vez quando ele chegava do trabalho, ele vinha de moto, né? O escapamento da moto ficava aquecido, né? E toda vez a criança ia lá para querer colocar a mão. Não, não baixa não. Aí toda vez ele pegava. E todos os dias isso acontecia. Ele ia colocar a mão, não, não, não colocar a mão aí não, que tá Mesmo ele quente. falando, Se né, você colocar a avisando. mão aí, você vai se queimar. E daí foi por muitos dias, né? Só que ele, como criancinha, né, pequenininha, ainda não entendia. Até que um dia ele disse assim, já que você está insistindo, bota a mão. E ele botou, queimou a mão e começou a chorar, né? Eu disse, eu falei para você que você não colocasse a mão aí, porque se você colocasse a mão, você ia queimar, né? Então, assim, às vezes é necessário, né? Deus muitas vezes permite, né? Pela nossa própria insistência, para que a gente veja que aquilo ali não é bom e daí a gente não possa fazer mais, né? Deus é amor, mas vai dar sempre aquilo que nós escolhemos, né? Se for bênção, vai ser bênção. Se for maldição, também vai ser maldição. Pergunta 8 nos diz: a quem castiga Deus? Hebreus capítulo 12, verso 6, assim: Porque o Senhor corrige o que ama. Ele vai corrigir. Ele ama a todos. E açoita a qualquer que recebe por filho. Ou seja, o filho. É porque hoje, talvez, né, Gleison, muitos possam não entender essa questão assim, não ser compreensível. Não digo não que seja difícil de entender. Porque está numa geração de pais e mães aí ter deixado os filhos assim, Fazer. né? O que bem Ficar à entender, vontade, né? né? Mas assim, eu nunca vi assim, né? Pessoas que sofreram, até os pais corrigiram muito. Eu lembro do irmão que falou assim, que na família dele, muitos filhos, né? E um fez algo de errado e o pai correu ali para pegar, ele corria, ficava lá. Ele disse, meu pai colocava a mão assim na varanda, ficava olhando. Ele... Aí ok, quando era noite, ele disse, meu pai fechava as portas, apanhava todo mundo. E ele disse, nem por isso eu tive uma raiva do meu pai, assim, um sentimento mal. É porque assim, apanhava, mas foi ele, né? Vou apanhar, né? E então, assim, com Deus, claro, Deus vai saber, né? Fazer justiça, assim, né? Mas ele vai ter essa maneira de lidar, de colocar o sofrimento, mas é de uma maneira para que você fique melhor. E toda a geração passada, você vê de pessoas que sofreram aí, muitos e muitos se deram para pessoas muito boas aí, diferente de hoje, né? Se você for analisar, se você for perguntar essas pessoas de antigamente, diz, meu pai me batia com cipó, batia com cinto, com tabique, com Vara. vara. E hoje, se for bater, é crime. E hoje é um ditado popular que diz assim, é melhor que o pai e a mãe ensine aqui do que o mundo lá fora. Porque se as polícias pegarem, o cacete é drobado. Aí quer apanhar de um desconhecido que do próprio pai. Então, ou você anda com Jesus para ele lhe repreender de uma forma amável, do que você começar a andar errante nesse mundo e quebrar a cara, igual diz o ditado, né? Ou é pro bem ou pro mal. Quando fala assim o bem pro mal, é porque é você que vai escolher. Você que decide quem você realmente quer ser. Então é melhor você ser repreendido por uma pessoa de sua confiança, que sabe que vai querer o seu bem, do que você ser repreendido por uma pessoa que você nem conhece e acabar lhe tirando a sua vida, né? Porque tem policial que quando pega, meu filho, só Cristo na causa para ter misericórdia. Vamos lá, próxima. Pergunta 9: é isso, no momento fonte de regozijo?
momento de sofrimento, né? Isso aqui é uma Isso. fonte de regozijo. Hebreus capítulo 12, o verso 11 diz assim: na verdade, toda correção ao presente, ou seja, no momento que está acontecendo, não parece ser de gozo, né, de alegria, senão tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, olha, produz o quê? Um fruto, né, pacífico de justiça. As pessoas vão se tornar justas. Elas vão olhar para Cristo, né, o que Cristo passou. E olha que Cristo só fez o bem, né? Uhum. Passou por todo tipo de sofrimento, né, e venceu. Né? No princípio, né, ao presente, né, não parece ser de gozo, né? De tristeza, né? Mas o Davi teve uma vez que ele falou: foi bom eu ter passado pela aflição, né? Depois a gente compreende e entende que realmente foi bom a gente ter passado por aquilo para que a gente realmente aprendesse, né? E até nos assegura assim, né, Gleice? Porque assim, quando vem outra, você já tá assim, poxa, não, mas eu passei por essa, eu vou superar, vou aguentar, né? Você já fica mais de boa, né? Uhum. Você tá fortalecido, né? Quando fala assim, passar por aflição, aí me veio aqui na mente ontem, lá no hospital José Veremice de Souza, aí tem uma gente lá doente, né, e a mulher reclamando, antes assim, minha filha, o amor de muito esfriará. E a mulher ia para lá e para um lado, para um lado e para o outro, e não dava atenção para os pacientes, né? Aí ela dizendo assim, mas o eixo interessante de tudo isso é que, em meio às dificuldades, em meio às doenças, nós sabemos quem é a cura. Aí nós pegamos uma para onde? Ao hospital, para receber a cura. Então, será que as tribulações da vida cristã, essa fonte que vem, será que não é através dela que nos encontramos com Cristo? Que muitas das vezes o ser humano só tem um verdadeiro encontro com Cristo quando passa por dificuldade. Quando passa por dificuldade, aí sim vai entender o verdadeiro significado do amor de Deus. Aí será que essas dificuldades não é uma fonte, não é uma ponte que está ligando você a Deus? Então por isso que, igual diz uma música, né? É passando pela prova, dando glória a Deus. Se você cair, Ele te levanta. Então você tem que prestar atenção que muitas das vezes isso pode ser uma ligação com você e Deus. Muito bem. Pergunta 10. Que além do pecado causa mais tristeza do que qualquer outra coisa? Aqui a resposta, né? A morte, a perda de entes queridos, né? Eu acredito que seja assim a mais, né? Que cause pesar, dor, né? É como, certa vez alguém falou, é como você viver com um membro amputado, né? Tirado de você, né? Esse é um braço, você estava acostumado e agora perder. Mesma coisa quando se perde, né, um ente querido, né? Uma pessoa próxima vai fazer uma falta muito grande. Exatamente. E faz tanta falta que muitas vezes as pessoas, quando estão apegadas, começam a sonhar, diz que a fulano tal apareceu para mim, e sabemos que não é um estudo de agora, mas realmente muitas das vezes acontece, né? Quando é apegado demais àquela pessoa, mas tá tanta saudade que eu queria até sonhar com aquela pessoa mais uma vez. Se eu tivesse um minutinho, eu pedi a Deus para me reencontrar com essa pessoa. Então, a pior dor também, além do pecado, é a perda também de um ente querido, né? Até de um animal, quando você perde ali aquele seu animalzinho de estimação, você sente aquela dor, né, de ter uma perda dele. Por isso que aí, né, Gleice, eu acredito que volta para a primeira pergunta, né? Quando você está ali dentro do luto, você vê o fim. Então, assim, ó, fulano perdeu. Poxa, então hoje eu tenho que dar mais valor àqueles meus queridos, né? Isso seja familiares, seja amigos, né? Então, vem o sofrimento, mas tem um propósito. E por isso que as pessoas usam muito aquela frase: você só vai dar valor a seu pai, a sua mãe, ou a qualquer outra pessoa quando você perder. Aí quando perde, aí sim, amava tanto ela, mas não demonstrava. Ah, mas não amava, sim, mas não demonstrou. Então, ame hoje, perdoe hoje e ajude hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Pergunta 11. Produz a morte tristeza insuportável nos cristãos? Sabe que produz, né, a morte, assim, uma tristeza insuportável, que não tem como ser suportada, se até assim, né, resolveu o caso, né, agora eu tô de boa, né, morreu, mas eu estou em paz. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 13,
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, assim, embora a morte ela possa vir, né, para o meio cristão, mas não é algo que o cristão não possa suportar, porque tem a promessa, né, da ressurreição. Então, é algo só assim, você saber, não, a pessoa morreu, esse amigo ente querido ou irmão em Cristo, mas é questão agora de um momento, de nós nos encontrarmos novamente. Estamos aí quando o Senhor voltar. Então, a volta de Jesus, ela traz essa esperança para podermos suportar os sofrimentos aqui. E até o sofrimento que causa pela morte a separação. Né? De saber, não, ele tem que voltar. E isso nos motivar também a levar a mensagem a outro, para que eles possam viver a vida que tem de sofrimentos que possam vir, mas saber que pode suportar. Como o Paulo Henrique citou aí, né? Muitas vezes nós dizemos assim, não tem mais jeito para a morte. E esses dias teve um que disse assim, olha, a única coisa que morre é a esperança. Morre por último é a esperança. E para a morte não tem mais jeito. Eu disse, olha que tem jeito. Ele falou, me prove. Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, até para a morte tem solução. Para tudo nesse mundo tem uma solução, né? Tem como resolver. Então, diz que o mais importante é que como Lázaro morreu, Maria e Marta disseram assim, já faz 4 dias que ele está morto ali, já está fedendo. Mas quando Jesus falou assim, mas tudo isso foi necessário para a glória de Deus, elas tiveram fé, confiaram. Então não importa o tamanho do lamaçal do pecado que você esteja, do tamanho que você já está ali desfalecendo-se, creia em Deus, que Ele é o único que pode restaurar. Se Ele ressuscitou a filha de Jairo, se Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, porque Ele pode restaurar, ressuscitar a sua vida enquanto você ainda está com vida. Restaurar os seus problemas espirituais enquanto você ainda está vivo. Então Deus é um Deus do impossível, né? Para Ele não tem problema, não tem dificuldade nenhuma que Ele não possa resolver. Tudo Ele é capaz. Muito bem, partindo agora para o finalzinho mesmo, a última pergunta, certo? Para a gente concluir o nosso estudo aqui. Que fazem por nós as aflições transitórias. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha, quem falou essas palavras foi um homem que sofreu muito, né, Paulo? Olha o que ele diz, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Na história do cristianismo, né? Na história da nossa igreja, a mensageira do Senhor, Ellen White, ela teve uma experiência em uma das suas visões, dela ver 2 irmãos importantes que foram salvos. O irmão Fichte e Stockman. E na visão, quando ela vê esses 2 irmãos, ela tem a visão da nova terra, eles faleceram bem antes. Né? E eles chegaram para ela e perguntaram assim, olha, depois que a gente dormimos, né, morremos, em outras palavras, como ficaram as coisas e tal? E ela tentou ali lembrar, assim, das aflições, né, de algo assim pesado. E ela disse que não conseguiu lembrar diante de toda aquela glória ali. Né? Então, tem uma ligação, né, com esse texto aqui que Paulo diz, né? Porque a gente pode dizer assim, poxa, mas que vida, né? Passando por isso, aquilo, outro, tal. Mas, meu amigo, quando um dia você estiver diante de Cristo, né, aquele que padeceu, né? Que realmente sabe o que é padecer, sofrer, não vai ser nada o que você passou, né? Aqui, né? Em comparação. Eu tenho outro texto aqui, mas me faz lembrar aquele verso, Paulo Henrique, que quando a gente tiver esse novo mundo, a gente não vai ter mais lembranças das coisas passadas. É isso mesmo? Sim, tem aquele texto lá de Apocalipse, né? Uhum. Apocalipse 21, né? Onde diz assim, né? Que as lembranças das coisas novas, todas as coisas. Pode até aí vocês abrirem enquanto a gente comenta aqui. Ou seja, a lembrança das coisas passadas, ou seja, deste mundo de pecado, né, de sofrimento, ficaram para trás. Né?
Então, eu acredito assim, as coisas boas, claro, que a gente aprendemos aqui, iremos lembrar. Mas das coisas maus, que foram sofrimentos que eu posso dizer, como você falou no início, causado por nossas más escolhas, né? Decisões aí que não glorificaram a Deus, né? Mas aquelas coisas boas, de fato, encontrou aí? Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e versículo 4, vai dizer assim: Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 4 diz: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aí esse verso mesmo. Sim. Pois é, a princípio, né, a gente acredita que a gente vai se lamentar, né? Tem uma visão de Adão, né, quando vai chorar muito, né, pelas perdas, né, em consequência do seu pecado. Mas quando ele vê que o plano realmente foi maior, né, para resgatar aqueles que escolheram, né, aí é só glória agora, né? É só pensar nas coisas boas. E, Sim. e aqui, uma parte desse texto aqui, em Apocalipse capítulo 21, versículo 6 e versículo 7, diz assim: Diz-me ainda tudo que está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas. E lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Vê, em minhas dificuldades todinha, o novo céu, a nova terra vai estar lá, pois as primeiras coisas passaram, e mesmo assim eles vão ser chamados filhos de Deus. Vai ser uma honra grande. Nós já estamos nesse mundo aqui, muitas vezes nós não somos valorizados como cristão, servos de Deus, e aonde as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, você é meu filho. Enquanto diz assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, gratificante saber, né, que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Então, toda dificuldade, todos os problemas, ele tem o quê? Uma recompensa final. E a recompensa final para os cristãos que caminham lado a lado com Cristo é a salvação e vida eterna com Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 diz: sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós somos levados a isso, né? Sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. 1 Coríntios 13, 7 diz que o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. E ele também fala que o amor tudo suporta. Então, o amor é sofredor. 1 Coríntios 13, verso 4. Paulo escrevendo ali, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz, né, sofre as aflições. Sofre as aflições. Então, você vai passar, né, vai ter que passar por isso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 20, diz, sofrer por fazer o bem. Se você sofre por fazer o bem, isso é agradável ao Senhor. Então, você está sofrendo por fazer o bem, não se preocupe, isso é agradável ao Senhor. Você está testemunhando. O próprio Jesus também fala em Mateus 5, verso 10, felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça. Por causa da justiça, do que é correto. Em outras palavras, Jesus é a justiça, né? Ele é a nossa justiça. Sofrer por causa dele, nós somos felizes. Tiago, capítulo 5, verso 11, diz, felizes os que sofreram, né? Falando dos irmãos no passado, passaram perseguição. Eu já mencionei esse texto aqui, 2 Timóteo 2,12, se sofremos com ele, reinaremos. Apocalipse 2,3 diz, sofreram, mas foram pacientes e trabalharam para o Senhor. E 2 Timóteo 2,9 diz, sofrer por amor aos escolhidos. Também sofrer pelos irmãos. Porque você pode ter os seus sofrimentos, né? Com você, agora sofrer também pelos irmãos. E Jeremias 15, verso 15, diz, sofrer por amor ao Senhor, por ter sido afrontado. Então, ele sofreu por amor ao Senhor, né? Por pregar a palavra, ele sofreu afrontas. Muito bom, muito bom. Só me deixou alegre. Oi. Só me deixou alegre, né? Esses textos lidos aí, né? Acho que você só esqueceu de um aqui, né? Eu sei que tem muitos mais.
Mas Romanos 8,18, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas, não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada, né? Nem se compara, né? Nem se compara, rapaz. O sofrimento dessa terra não pode se comparar com o que a gente vai receber futuramente, né? Então, nos alegremos. E diz Amém. que no céu tem coisas que olho humano nunca viu e mente humana nunca imaginou. Imaginou, né? O que Deus tem preparado para Né? cada um de nós. Então, para ver, se as coisas deste mundo aqui nós já achamos bonito, nós admiramos com a beleza, tanto do ser humano como a da natureza, imagine no céu. Né? O que eu fico imaginando no céu, Essa terra ser renovada. Né? renovado. Que, imagine só você chegar ali no céu, ver aquelas mansões celestiais de ouro, rios de cristais, você ali vê os anjos voando para cima e para baixo com mais de 3 metros de altura, com aquela beleza, aquela formosura toda. E Senhor, nunca imaginava isso na minha vida. E eu estar aqui é um privilégio grande. Obrigado primeiramente, né, o Senhor por me dar força. E também valeu a pena passar todo o sofrimento para estar aqui com o Senhor.